Livro de Salmos, capítulo 95, a partir do versículo 1. Vamos ler versículo a versículo e ministrando a palavra do Senhor. Diz assim, livro de Salmos, capítulo 95, versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Bom, aqui nós vemos alguém convidando outro alguém para ministrar o nome do Senhor e para adorar o nome do Senhor. Muito provavelmente quem estava convidando, conclamando o povo, estava ali os sacerdotes, os levitas, estavam ali no templo do Senhor. E eles estavam convidando ao povo para um momento de adorar ao Senhor. No livro de Salmos, capítulo 122, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas se reuniam na presença de Deus e se alegravam na presença de Deus. Era realizada diversas festas de celebração ao nome do Senhor, ali no meio da comunidade de Israel. E aqui o sacerdote, o levita, estava convidando o povo a celebrar a Deus. E a primeira coisa que ele diz: cantemos ao Senhor com alegria. E a alegria é algo que tem sido roubado do coração do povo de Deus. A alegria é algo que tem feito falta no meio do povo de Deus. E isso tem sido roubado pelas circunstâncias das nossas vidas. Tem sido roubado pelas circunstâncias em que vivemos. E os cristãos estão perdendo a alegria de estarem na presença de Deus. É interessante que nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos vivendo um período do culto online, né? Aonde estamos servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, através da ferramenta da internet. Mas, quando os cultos retornarem de forma normal, quantas pessoas vão preferir ver o culto online? Enquanto a palavra do Senhor diz que é uma alegria estarmos reunidos com os nossos irmãos para celebrar o nome dele. Quantas pessoas vão estar ali preparados para o culto, mas vão querer ver das suas próprias casas, sem viver um momento de comunhão e adoração diante do seu Deus? Quantas pessoas não têm a alegria, como eu disse, porque ela tem sido roubada pelas circunstâncias? E vão preferir fazer um culto somente em suas casas, sem comunhão com seus irmãos. Aqui o sacerdote, ele estava convidando ao povo: vamos cantar com alegria diante da presença do Senhor. Olha, e não importa as dificuldades que você está passando na sua casa, no meio da sua família, porque agora é momento de celebrar a um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Nós vamos ver isso no decorrer deste salmo. Um Deus que tudo pode. Mas nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha. Estamos limitando o poder de Deus e as ações de Deus sobre as nossas vidas, achando que nada mais pode mudar o rumo da nossa história. E é isso que tem impedido o povo de Deus de adorá-lo com alegria. Limitar o poder de Deus, a ação de Deus sobre as nossas vidas. Não limite a presença de Deus na sua vida. Cada momento é especial na presença dele, e você e eu temos que entender que para viver o melhor de Deus, nós temos que começar também a alegrar o coração dele. E só existe uma forma de alegrar o coração do Senhor, que é louvando a ele com alegria, reconhecendo o seu poder e dizendo: tu és o Deus Todo-Poderoso que tudo podes. Tudo podes. Quando vejo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, ele diz assim: existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Quando nós olhamos ali no Novo Testamento,
mas a Deus tudo é possível. E nós limitamos o Senhor e tornamos os nossos corações tristes e não temos a alegria de servi-lo. Nesse momento da pandemia, muitas pessoas têm deixado de adorar ao nome do Senhor e têm tido momentos de depressão, momentos de crise, porque não têm entendido que é momento de adorar ao Senhor, que é momento de voltar ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso Criador, que é momento de se voltar a Jesus e se apresentar diante dele com toda a oração e súplica, e adorando e exaltando e dizendo: Senhor, Tu és Deus sobre tudo e sobre a minha vida. E com alegria nos lábios dizer que o nosso Deus, em seu tempo, irá nos socorrer nesse momento de dificuldade. Ele diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Aclamar quer dizer reconhecer com honra. Reconhecer com honra. Como está a sua parte de reconhecimento da presença de Deus, de reconhecer a Deus com honra? Nós servimos o Senhor com alegria, e quando nós servimos com alegria, sabe o que você diz para o seu irmão? O meu Deus é poderoso, o meu Deus tudo pode. Não existe nada impossível para o meu Senhor. Quando nós reconhecemos ao Senhor, o adoramos com alegria, nós começamos a reconhecê-lo da maneira que ele deve ser reconhecido, como Senhor soberano sobre tudo. Irmãos, nós temos que reconhecer Jesus todos os dias das nossas vidas. Nós temos que atribuir o que nós estamos vivendo neste momento, hoje, a Jesus, porque a palavra do Senhor, como eu já ministrei no mês passado, alguns cultos atrás, diz que todas as coisas convergem a Cristo. Tudo tem um princípio e fundamento em Cristo Jesus. Então nós temos que aprender a atribuir honra e glória ao nosso Senhor e Salvador em todo o tempo. O salmista diz: em todo o tempo louvarei ao Senhor. Os seus louvores permanecerão continuamente em meus lábios. Eu e você temos que entender que devemos aclamar ao Senhor, reconhecer ao Senhor com honra e, diante das pessoas, reconhecer a honra do Senhor, a glória do Senhor e anunciar o nosso Deus e o nosso Salvador a toda criatura. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós temos que entender que devemos atribuir a honra e a glória a Deus diante de todos. Nós temos que entender que as pessoas ao nosso redor têm que reconhecer o Deus que habita em nós. As pessoas que estão ao nosso redor têm que saber a honra que damos ao Deus que habita em nós. Porque as pessoas estão olhando para os cristãos hoje e estão querendo ver Cristo. As pessoas estão olhando para os cristãos hoje e querendo ver Cristo. E se você não atribuir honra ao seu Deus, se você não reconhecer com honra diante das pessoas, como eles vão entender que você pertence a Cristo? As primeiras pessoas que foram chamadas de cristãos, no livro de Atos, muito provavelmente, quando as pessoas olhavam para eles, enxergavam Cristo, porque eles reconheciam Cristo em tudo. Eu e você temos que reconhecer Cristo em tudo, e com alegria, perseverando no nome do Senhor, sabendo que Ele agirá em nosso favor, mas que neste momento nós devemos adorá-lo e exaltá-lo com alegria. A palavra do Senhor no livro de Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E como nós vamos alegrar ao Senhor? O povo ali no livro de Neemias, eles restauraram o muro, celebraram ao Senhor, largaram seus pecados,
romperam os casamentos ali que eram mal vistos perante os olhos do Senhor, porque eles pecaram contra a palavra do Senhor, quando Deus disse que eles não deveriam se casar com mulheres de um povo estranho, distinto da presença de Deus. E quando eles cumpriram a palavra do Senhor, eles alegraram o Senhor. Eu e você, quando vamos celebrar ao Senhor com alegria, nós estamos fazendo o quê? Cumprindo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Deus hoje está te convidando para celebrar a Ele. Deus está te convidando para celebrar a Ele. Você que se sente cativo, preso, hoje é dia de louvar ao Senhor. E talvez Ele está te chamando como chamou o povo lá no Egito, dizendo: deixa meu povo ir para me celebrar e me adorar. Hoje Deus está te chamando para que você saia do lugar de prisão, para que você saia do lugar da prisão do comodismo, para que você saia do local de prisão dos seus sentimentos, para que você saia do local da prisão da depressão e celebre a Ele com alegria. E celebre a Ele com alegria para fazer uma festa diante do seu Deus, dizendo: o Senhor é o meu Deus e meu Salvador, o meu libertador. Diz mais aqui o sacerdote na presença do povo, dizendo assim, ó: vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Eu estava procurando sobre ações de graças, versículo, e logo me veio à cabeça que não existe, acho que uma ação de graça tão boa como esta. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, reconhecemos a frase tudo posso em tudo quanto é lugar, né? Já vi em pano de prato, já vi no adesivo do carro, já vi na porta de algumas casas, já vi em estabelecimentos, em comércio, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo, ele faz um culto de ação de graças aqui, apresentando ali a igreja de Filipenses, dizendo: olha, muito obrigado porque vocês têm me ajudado em meu ministério. Mas ele diz: olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo, ele passou por diversas adversidades. A palavra do Senhor diz que ele foi açoitado, foi açoitado, ele já teve que fugir dentro de um cesto para não ser morto, diz a palavra do Senhor, em diversas situações. Mas ele continuou avançando, reconhecendo que tudo aquilo que ele vivia era para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que ele haveria de sofrer em nome do Senhor. Mas, em nenhum momento, Paulo renunciou o seu Deus e o seu Senhor Jesus Cristo. Desde quando o conheceu, você não encontra em nenhum momento Paulo tem falando, vou desistir. E hoje em dia, quantas pessoas que passam por uma dificuldade tão pequena, porque não dá nem para comparar, ao ponto de ser açoitado, ao ponto de passar fome ou de ter tamanha necessidade. E já diz, Deus não está me ouvindo, Deus não está agindo, e já deseja se afastar dos caminhos do Senhor. Irmãos, nós temos que aprender que, como Paulo,
Não importa o tamanho do vendaval que vem contra as nossas vidas, o nosso Deus sempre estará conosco. E nós vamos poder fazer um cântico de ações de graça, como Paulo fez, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, porque o nosso Deus é que firma os nossos passos. Porque o nosso Deus é que fortalece os nossos corações. Porque o nosso Deus é que nos vê no momento de dificuldade, nos ajuda e nos auxilia. Foi assim na minha vida, tem sido assim na minha vida, e Deus vê os meus momentos de dificuldades e Ele sempre me socorre, e eu sou grato a Ele. Se você não passou um pouquinho sequer do que Paulo passou e já pensa em voltar atrás, não perca a oportunidade de dar ações de graças a Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que tudo podes. Eu sei que Tu és o Deus que cuida da minha vida. Eu sei que Tu és o Deus que reina sobre mim. E eu vou continuar a Te servir e a Te louvar. Seja uma pessoa que entra na presença dEle com ações de graças. Seja uma pessoa que reconhece todas as obras de Deus sobre as suas vidas. Não seja negligente em reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. O que Deus faz na sua vida é feito para que você testemunhe e para que você o louve e o adore ainda mais. Não existe coisa melhor para entender louvor e adoração do que isto. Louvor é reconhecer o que Deus faz sobre a sua vida. É reconhecer aquilo que Deus faz. Adoração é reconhecer quem Ele é. Você consegue reconhecer obras de Deus sobre a sua vida neste dia? Você consegue reconhecer obras do Senhor Jesus sobre a sua vida neste dia? Então, se você reconhece obras de Deus sobre a sua vida hoje, o que Ele fez na sua vida, que você louve a Deus com toda a alegria e com ações de graças. E se você consegue reconhecer hoje Deus pelo que Ele é sobre a sua vida, agora você o adora pelo que Ele é. Deus é santo e Ele ensinou o caminho da santidade para mim. Ele diz: segui a paz para com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A santidade é a separação. E um Deus santo nos ensina a nos separar deste mundo, para não nos corrompermos com Ele. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 119, diz: por isso escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor diz no mesmo livro de Salmos, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu desejo conhecer tudo que Deus tem para mim. Por isso, eu entro na presença dEle com temor, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus Santo. Eu separo a minha vida diante dEle como o meu único Senhor e Salvador, reconhecendo que a salvação vem somente através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, meu Salvador. Eu reconheço que Ele é o Deus que me resgatou de um caminho de morte para um caminho de vida. Eu reconheço que Ele é o Deus forte e poderoso, que é capaz de mudar a história do homem. Ele mudou a minha história e Ele vai mudar a sua história. Reconheça o Senhor sobre todas as coisas. Aclame ao Senhor com cânticos de louvor. Se Ele é Deus sobre a sua vida, reconheça como tal e o sirva como um Deus que Ele merece ser servido, cumprindo toda a sua palavra. Versículo 3 do Salmo 95 diz: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11. O pastor ministrou essa passagem no domingo e é interessante
para que nós possamos meditar novamente nela. Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sem dúvida, os irmãos da igreja sabem que eu amo a música Nome sobre Todo Nome. Se eu pudesse escolher todas as vezes o louvor, aliás, eu posso escolher todas as vezes o louvor, mas nós decidimos mudar a forma de escolher os louvores da igreja. Mas se eu fosse escolher todas as vezes qual canção eu iria tocar, sempre iria tocar Nome sobre Todo Nome, que é literalmente a descrição deste capítulo de Filipenses. Deus deu a Jesus um nome que está sobre todo nome. E diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E eu e você temos que reconhecer essa grandeza de Deus em Jesus Cristo. Eu e você temos que entrar na presença dele, reconhecendo que ele é o Deus Todo-Poderoso e não tratá-lo como um Deus que não tem poder algum. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes eu já ouvi alguém dizendo assim, ó: o médico disse que agora só Deus. E a maioria das vezes que eu vi alguém dizendo agora só Deus, agora só um milagre, eu nunca vi alguém dizendo assim, agora Deus pode agir. Agora já é o momento de Deus agir. Eu sempre ouço misericórdia. Vamos perder ele. Não há mais o que fazer. Eu vejo o desespero das pessoas. Nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus. O Deus que curou cegos, curou leprosos. O Deus que fez coxos andarem. Ele é um Deus de milagre. E ele ainda age nos tempos de hoje. Se tudo o que aconteceu sobre aquela vida foi para que se manifestasse a glória de Deus, Deus vai agir. Mas eu e você não podemos limitar o poder de Deus. Se alguém disser para você em alguma situação, agora é só Deus, e falar assim, então agora é o momento que ele vai agir, porque agora nós vamos colocar nas mãos dele, vamos atribuir à presença dele os cuidados que são necessários. Porque agora nós não estamos mais confiando nas mãos do médico, nas mãos do juiz, nas mãos de alguma testemunha que pode te ajudar. Porque agora nós estamos confiando nas mãos de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No livro de Efésios, em algumas versões, diz, que Deus é poderoso para fazer abundantemente e além do que pedimos ou pensamos. Nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus e não limitá-lo. Agora é só Deus. Comece a celebrar o nome dele. Comece a dizer, agora está nas mãos certas. Comece a dizer, agora está nas mãos certas. Tem a música, que nós cantamos algumas vezes. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Nós temos que reconhecer sim a grandeza de Deus. Mas temos que entregar nas mãos dele e confiar que tudo o que ele faz é o melhor para as nossas vidas. E quando nós entendemos que tudo o que ele faz é o melhor para as nossas vidas, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Nós reconhecemos que aquilo que ele decide sempre é o melhor. O grande rei acima de todos os deuses, diz o versículo 3. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 47. Diz assim: o rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. É uma passagem em que o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele chama ali
os sábios da Babilônia para revelar o seu sonho, mas ele não conta o sonho dele a ninguém. E o Deus de Daniel revelou o sonho ao rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor reconhece que não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Um rei ímpio, um rei a que Deus estabeleceu sobre as nações para estabelecer o seu juízo, reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus que está acima de qualquer Deus, de qualquer deuses. Eu e você temos que levar esse Deus aonde quer que vamos. Daniel estava preso na Babilônia, mas ele não deixou de levar o seu Deus para a Babilônia. O povo ele foi levado para o cativeiro. Daniel foi levado cativo, jovem, para o cativeiro. Mas ele não deixou de levar o seu Deus consigo. Quantas pessoas estão vivendo dificuldades, até aprisionados pelas suas dificuldades, dizendo: eu não sei mais o que fazer. E isso tudo acontece porque esquece de levar o grande Deus, o seu grande Deus consigo para o meio das suas dificuldades. Você e eu devemos levar Deus conosco, em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas, não importa qual seja a dificuldade. Porque se nós levamos o nosso Deus conosco, aqueles que nem conhecem o nosso Deus vai ter que reconhecer que com certeza não existe um Deus como o Deus de Cristiano, como o Deus da sua vida. E eles vão atribuir a grandeza do seu Deus, assim como você atribui a grandeza do seu Deus em meio às suas dificuldades. Seja uma pessoa que leva o seu Deus junto para toda e qualquer dificuldade, porque o nosso Deus sempre será um Deus que age em nosso favor. O versículo 4 do Salmo 95 diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Versículo 5: dele também é o mar, pois ele fez as suas mãos, as suas mãos formaram a terra seca. Tudo pertence a Deus. Tudo veio das mãos de Deus. O Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, vou achar aqui. Versículo 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos está a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Aqui no versículo 4 e 5 do Salmo 95, o salmista aqui, ele reconhece a grandeza de Deus sobre os montes, sobre toda a terra, que ele é Deus no mais profundo mar, que ele é o Deus que formou a terra seca, reconhece a grandeza de Deus. E Davi, ele era o rei, ele era o homem mais importante da nação de Israel. Mas ele sabia que existia alguém que era muito mais importante do que ele. E ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, dizendo palavras maravilhosas que eu acabei de ler aqui, dizendo que tudo veio das mãos de Deus. Quem era ele, quem era o povo que pudesse dar algo a Deus?
porque tudo vinha das mãos de Deus, ele estava apenas devolvendo a Deus. Eu e você temos que reconhecer essa grandeza de Deus. É um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, e nós devemos o adorá-lo como Davi o adorou. Exaltá-lo como Davi exaltou o nosso Deus. Lembre-se, quando você está dando adoração a Deus, você apenas está devolvendo aquilo que você foi feito para fazer. Nós somos criados para a sua glória. Nós somos gerados para louvor da sua glória. Quando você adora a Deus, você está apenas devolvendo aquilo que já é dele. A adoração já é dele. Como nós vimos ali no livro de Filipenses, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O homem ele pode passar uma vida inteira sem adorar a Deus, mas em um determinado momento, diante do trono do juízo do Cordeiro, ele vai ter que atribuir toda a glória ao Senhor Deus. Os homens estão tão acostumados a atribuir glória a outros homens, tão acostumados a atribuir glória às estrelas dos céus, tão acostumados a atribuir glória às imagens que nada podem fazer. Mas um dia vão ter que se voltar diante de Deus e dar toda a glória a Ele. Um dia o sol, a lua, as estrelas vão ter que atribuir toda a glória que foi atribuída a elas por causa de pessoas que adoraram elas, vão ter que devolver a glória ao Senhor. Um dia, os homens que receberam tanta glória aqui na terra, né? Como nós vemos no mundo, existe o rei do pop, o rei do rock, o rei disso, o rei daquilo. E todos eles vão ter que se prostrar diante da grandeza de Deus. A diferença entre nós e o mundo é que nós já fazemos isso agora. Nós não vamos precisar chegar no dia derradeiro e falar toda a glória é sua. Não, você e eu podemos fazer isso hoje. Reconhecer que nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, né? A palavra do Senhor no livro de Salmos diz que do Senhor é a terra e todos os que nele habitam. E nós já reconhecemos que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor das nossas vidas. Versículo 6 diz: venham e adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor nosso Deus. Eu sempre gostei da expressão nosso Deus. Na minha Bíblia, em uma das minhas Bíblias, eu sempre grifei quando eu vi a palavra nosso, as duas palavras nosso Deus juntas. Eu sempre grifei. Porque de fato, Ele é o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz, né, aqui, vem e adoremos prostrados e ajoelhemos. E o prostrado, irmãos, o povo se reunia com louvores, com danças diante do templo do Senhor, mas existia um momento que era tão sublime, tão solene, que era o momento em que eles se prostravam e reconheciam que nada eram diante do Senhor. E hoje, talvez não precisamos de joelhos dobrados, precisamos de joelhos ali que estão diante da presença do Senhor prostrados, mas talvez o que está faltando hoje também no meio do povo de Deus é um coração prostrado e dobrado diante da presença de Deus. Porque hoje, no momento em que vivemos a igreja tem sucumbido a tantos rituais, mas tem esquecido de limpar o seu coração, para que os rituais não os aprisionassem. Deus ele não deseja rituais. Ele deseja um coração quebrantado e sincero na presença dele. Um coração quebrantado e contrito, diz a palavra do Senhor através de Davi, que o Senhor não rejeita. Hoje existem tantos joelhos dobrados, mas corações tão distantes do Senhor. Nós devemos sim dobrar os nossos joelhos, mas também devemos dobrar os nossos corações. Não devemos endurecer os nossos corações, e nós vamos ver isso no próximo versículo, nos próximos versículos. Irmãos, é momento de render as nossas vidas diante do Autor e Salvador das nossas vidas, com todo o coração. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscá-lo, amá-lo de todo o nosso coração. E um coração rendido ao Senhor é aquele que se prostra. Tem uma canção que eu gosto muito dela
e tem a ver com isso que eu estou dizendo. Ele diz: um coração de um adorador é aquele que se prostra, que se rende e se entrega por inteiro. Como está o seu coração hoje diante da presença do Senhor? Como está o seu coração hoje diante da presença do Senhor? É um coração de um adorador que se prostra, que se rende e que se entrega por inteiro? Ou é um coração que tem ali esses momentos de dizer: não, agora aqui desse momento deixa que eu vou resolver? Porque um coração que se entrega por inteiro é um coração que espera e confia totalmente no Senhor. E sabe que a resposta sempre virá dele. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos e clamar pela nossa nação. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos e clamar pela nossa família. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos e clamar pelos nossos vizinhos, por aqueles que estão ao nosso lado. Nós devemos sim dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor. Mas não se esqueça, dobre o seu coração diante de Deus. Tenha um coração que o Senhor consegue moldar. Tenha um coração que a palavra de Deus consegue moldar. Não tenha um coração duro. Porque um coração duro, a palavra de Deus chega nele, mas não entra dentro dele. Versículo 7 diz: pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo a minha prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Olha o que o salmista diz: olha, o Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu rebanho. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso pastor, que é Jesus, ele deixa 99 ovelhas seguras e vai atrás de uma só que se perde. Ele não tem descanso até que todas sejam salvas. Todas estejam seguras no seu aprisco. Esse mesmo Jesus diz: olha, ainda existem ovelhas do meu rebanho que não fazem parte do meu rebanho, mas serão dele. No livro de João. E essas ovelhas éramos nós. Nós não havíamos nem nascido, mas Deus já tinha preparado para nós um pastor que cuidaria das nossas vidas. E essa pessoa era Jesus. E Deus fez tantos milagres em nossas vidas. Ele fez tantos milagres em nossas vidas, assim como fez no meio da nação de Israel, como ele diz aqui. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do seu pastor, que é Deus, não endureça o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Se você não se recorda, este é o momento em que o povo está com sede e diz para Moisés mais uma vez: não era melhor termos ficado no Egito? Aqui nos falta água, nós temos sede. O povo estava comendo do maná de Deus. O povo estava se alimentando do pão que descia do céu. Nenhuma nação comeu daquele pão precioso que descia do céu e alimentava a vida deles, que todo dia brotava, de segunda a sexta-feira. Vinha ali, sexta-feira eles colhiam para o sábado, e depois vinha de domingo a sexta-feira, né? Que se dava o maná. E eles colhiam na sexta e guardavam para o sábado, e eram alimentados pelo maná, o pão de Deus que vinha dos céus. Eram saciados ali. Deus curou as águas de Mara, né? Lançou ali o pedaço de madeira, e essa madeira era Jesus Cristo curando as águas. E é a obra de Jesus em nossas vidas. Quando Jesus vem sobre nossas vidas, ele cura as nossas vidas. Ele tira aquilo que era amargo das nossas vidas e torna em coisas doces. E eles estavam ali em Meribá com sede mais uma vez. E provaram o Senhor, dizendo: era melhor ter vivido no Egito. Né? No versículo 10 diz: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração, disse eles, são um povo de coração ingrato e não reconheceram os meus caminhos.
40 anos Deus anunciando a sua palavra através do seu servo Moisés e de Arão. E o povo não cria na palavra de Deus. E o povo, além de ver, ouvir ali da palavra de Deus, eles viram milagres fabulosos, mas chegaram ali em Meribá com o coração duro. Irmãos, o que você precisa ver mais de Deus para ter um coração aberto para Ele? Deus amou tanto o pecador que Ele enviou seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que você precisa para amolecer o seu coração? Deus deu seu próprio Filho para que você pudesse ser salvo. Ele enviou o Consolador quando Cristo voltou aos céus. Ele habita dentro de você hoje. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vós, habita em vós? O que você precisa para ter um coração aberto para Deus? Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo eu sempre lembro do culto das crianças, em que foi ministrado o Zé, para as crianças ali foi apresentado o Zé Coração. Né? As professoras do Ministério Infantil vão saber disso. E foi ensinado para as crianças que sobre tudo que elas deviam guardar o coração delas. Pois deles procedem todas as saídas da vida. Dele depende toda a sua vida. Porque se seu coração tiver as obras de Deus e a palavra de Deus nele, você viverá bem todos os dias da sua vida. O povo de Israel ouvia a palavra de Deus e viu os milagres de Deus sobre a vida deles. Mas tinha um coração tão duro que não conseguiam compreender uma obra salvadora que estava sobre a vida deles. Não conseguiam entender. Deus estava levando eles para uma terra prometida, a qual ele tinha prometido ali para Abraão. Uma terra cujo manava leite e mel. Uma terra que era produtiva. Quando os espias foram ver aquela terra, eles falaram: olha, a terra é boa. O que planta lá dá. Eles trouxeram, para trazer um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregá-los. Deus ele tinha prometido essa terra a eles. Tinha livrado eles do Egito de uma forma maravilhosa. Depois das 10 pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho com os pés a seco. Eles viram o Senhor curando as águas de mar, tornando as águas doces. Deus levou eles a um lugar onde tinha palmeiras para que eles repousassem debaixo de sombras e tinha 12 fontes de água. Uma fonte para cada tribo de Israel. Deus fez tantos milagres, mas eles não entenderam que de tudo que eles deviam guardar o coração deles, porque dele dependia toda a vida deles. Se eles tivessem guardado dentro do coração deles a palavra desse Deus e as ações de Deus sobre a vida deles, todos aqueles israelitas que saíram do Egito teriam entrado na terra prometida, na Canaã de Deus. Mas apenas Josué e Calebe, daqueles que saíram do Egito, puderam adentrar na terra prometida. Porque foram os únicos que guardaram a palavra de Deus nos corações deles. Pois eles sabiam que dependiam daquela palavra para ter uma vida segura na presença de Deus. Eu e você temos que guardar a palavra de Deus em nossos corações. No livro de Atos, capítulo 17, no versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: que nele existimos, que nele nos movemos e que somos a sua geração.
Você foi feito para viver em Deus, existir em Deus e ser a geração de Deus nessa terra. Então que o seu coração possa estar aberto para servir a este Deus todos os dias da sua vida. No versículo 11 do capítulo 95, para encerrar, diz assim, ó: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Que palavra terrível! Que palavra terrível essa para aquelas pessoas que têm um coração duro. As pessoas têm se importado tanto com a sua vida aqui neste mundo, que é uma vida tão curta, que embora nós vemos que algumas pessoas chegaram a 100 anos, 104 anos, 108 anos, né, na atualidade, mas é uma vida tão curta, e se esquecem que um dia vão ter que passar a sua eternidade junto de Deus ou no inferno. Eu e você temos que reconhecer o nosso Senhor e Salvador hoje. A obra de Jesus é para nós hoje. Não haverá outra chance. Da mesma forma que o povo de Israel viu obras maravilhosas, eu e você recebemos uma obra maravilhosa que é a obra de Jesus hoje sobre as nossas vidas. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e hoje está à direita de Deus. E eu e você temos que reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Todos os quantos creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu e você temos que crer no Senhor Jesus para a nossa salvação. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, diz a palavra do Senhor. Então que você possa, hoje, buscar a palavra de Deus, a revelação para a sua vida, e entender que sem Jesus não há salvação. Sem esse sinal maravilhoso de Deus que foi feito para o homem naquela cruz, não há salvação. Então é tempo de reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Deus das nossas vidas, para que nós possamos entrar no seu descanso. A vida neste mundo é muito curta, irmãos. Quer você viva 100 ou 200 anos, porque um dia nós vamos ter que viver a eternidade. E é bem melhor que possamos estar com aquele que nos amou primeiro, que nos amou desde o dia em que nós somos gerados no ventre das nossas mães. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, bendito, Deus, que essa palavra seja a palavra que entre no coração dos teus servos e que eles possam entender que é melhor estar contigo, que é melhor aclamar o Senhor em honra, em glória e em majestade, que os corações se voltem a ti e se dobrem diante da tua presença, Pai querido, e sejam prostrados diante de ti, reconhecendo que não existe outro Deus e outro Senhor como o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que em ti existimos e que em ti nos movemos e que somos a sua geração, fomos criados e gerados por ti, reconhecendo, Deus Todo-Poderoso, que fomos criados para louvor da sua glória. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te exalto, porque tu és o meu Deus, o meu Senhor e meu Salvador. Que a tua igreja entenda isso, que aqueles que estão perdidos ao ouvir esta palavra possam, Pai querido, se reconciliar com o Senhor e dizer: em ti, Jesus, eu me movo, em ti, Jesus, eu existo e eu sou a sua geração. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém